Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou falar aí sobre se a internet via rádio vai acabar, né? É algo que muitos se perguntam e eu vou trazer algumas considerações aí para vocês. Então, vamos falar sobre como está a tecnologia via rádio hoje, sobre como vai estar a tecnologia via rádio aí no futuro, sobre se a fibra vai dominar e vou passar aí algumas vantagens do rádio sobre a fibra. Fabricantes de equipamentos via rádio que a gente tem hoje ainda, melhores práticas para trabalhar no rádio, para quem trabalha no rádio, como otimizar, deixar o melhor possível aí. E se você deve parar de investir no rádio, né? E também fazer um convite para vocês participar do mês do rádio lá no meu canal MSPI. Bom, sobre como está a tecnologia do via rádio hoje, né? Hoje a gente tem aí o 802.11 AC, né? Tecnologia AC, é a mais recente que a gente tem atualmente em funcionamento, que é o Wi-Fi 5, que trabalha em 5.8 GHz. Ele tem um data rate teórico de 3.6 GB por segundo, isso utilizando canais de 160 MHz, que externamente é praticamente impossível. E o data rate prático que a gente tem, né, onde a maioria consegue utilizar e trabalhar bem, é alcançando aí 300 megabytes em 40 MHz, né? Isso em multiponto, né? Em ponto a ponto, se você conseguir trabalhar em 80 MHz, você consegue alcançar aí o dobro disso sem problemas. Tem gente que alcança 500 MB num ponto a ponto aí, trabalhando em 80 MHz. E temos provedores entregando até 100 megas planos, né, vendendo planos de até 100 megas, sendo que a média dos planos vendidos hoje em AC é na faixa de 30 megabytes por segundo. 10 vezes menor do que na fibra, né? É, o plano de 30 megabytes por segundo. Hoje a gente tem na fibra aí planos de 300, 400, tem alguns entregando até 1 giga. E nos provedores via rádio tem alguns chegando a entregar até 100 megas já aí. E o que vamos poder esperar para o futuro aí na tecnologia via rádio, né? A gente vai ter aí, né, já está pronto esse padrão, basta só os fabricantes começarem a desenvolver produtos em cima dele, que é o 802.11ax, que é o Wi-Fi 6, e já teve recentemente a atualização, que é o Wi-Fi 6E, e esse inclusive é até um dos motivos dos fabricantes estarem segurando, né? Sendo que no Wi-Fi 6 ele trabalha tanto em 2.4 quanto em 5.8. Obviamente em 2.4 tem pouquíssimos canais, então quase ele não vai ser utilizado aí, pelo menos externamente, né? Internamente pode ser que seja utilizado. E a gente vai ter uma nova frequência de 6 GHz que estamos aguardando todos os governos definirem certinho, né? E sendo liberado uma boa faixa de canais nessa frequência de 6 GHz vai dar um grande upgrade aí no rádio. O data rate teórico no Wi-Fi AX chega a 12 GB por segundo, utilizando também canais de 160 MHz, ou seja, a gente tem um aproveitamento de espectro muito maior no Wi-Fi AX se comparado ao Wi-Fi AC. Com isso, a gente espera aí um data rate prático de 1 GB por segundo. Tem um Bzinho a mais aqui. Aqui é um G. Não. Na verdade está um B a mais mesmo aqui. Então a gente espera aí 1 GB por segundo, utilizando também 80 MHz. Aliás, utilizando também não, né? Utilizando 80 MHz. Sendo que em ponta a ponto, se for liberado o Wi-Fi faixa de 6 GHz, a gente vai poder utilizar em ponta a ponta aí até 160 MHz. E a previsão é que provedores poderão entregar no Wi-Fi AX com a frequência de 6 GHz até 300 megabytes aí, sem grandes dificuldades, tendo planos médios aqui na casa de 100 megabytes por segundo, ou seja, nessa tecnologia a gente vai conseguir entregar muito mais banda, ficando similar à fibra, né? Mas obviamente a gente nunca vai alcançar de fato o que a fibra consegue entregar, porque é um meio físico próprio, né? Enquanto no Wi-Fi a gente tem o ar aí, né? E tá todo mundo com o mesmo sinal no ar, utilizando os mesmos canais disponíveis, e por isso que a gente tem toda essa diminuição de banda. E aí vocês perguntam, a fibra vai dominar o mercado? Na verdade a fibra já dominou. É a tecnologia que mais acrescenta clientes mensalmente, segundo a Anatel, e também já é a mais utilizada no Brasil. Passou, inclusive, o cabo coaxial aí da NET, que é a segunda maior operadora no Brasil. Sendo, se considerar somente as operadoras, ela é a maior, mas os provedores, juntando todos eles, já passaram a Claro em número de clientes. Na fibra, você consegue entregar altas velocidades, onde, como eu acabei de falar, o rádio não irá alcançar essas altas velocidades, né? A gente tem aí já provedores entregando até 1 GB. No rádio, para você entregar 1 GB para um cliente só, vai ser muito difícil mesmo, por conta dos canais realmente, né? Mesmo liberando o Wi-Fi 6 para entregar 1 GB para cada cliente, vai ser praticamente impossível. A gente espera atingir 1 GB aí, numa antena só, né? Então, você pode ter várias antenas de 1 GB, mas não 1 GB para cada cliente.
A fibra é ideal para locais com alta concentração de clientes, né? Faz todo sentido. Você construir uma rede já pensando em quantidade de clientes na rede, né? Senão o seu investimento, você não vai ter o retorno dele. Na fibra o retorno já é demorado. Se você montar uma rede e não encher ela, né? Você tem um prejuízo aí. E uma vantagem da fibra é que hoje em dia os custos dos equipamentos estão bem menor, porque existe mais aí mais fabricantes fabricando, né? Equipamentos de fibra ótica que todo mundo está utilizando, porém existem hoje centenas de equipamentos de baixa qualidade. Algumas vantagens do rádio sobre a fibra, na minha visão, o investimento inicial do rádio é menor, bem menor. Então você consegue levantar um POP, começar a atender clientes sem, praticamente colocando lá um AP, né, máximo aí, no mínimo, né, um AP, você já consegue começar a entregar. Você não tem um risco de rua, né, um risco de poste aí, de equipamentos no poste, cabo, enfim, existem vários riscos de se trabalhar no poste. Mas faz parte, né, quem está na fibra aí já sabe, já está lidando com eles. No caso do rádio não tem fios para romper na rua, né, então basicamente os únicos fios que você vai ter vai ser no seu POP e na casa do seu cliente, que dificilmente são rompidos, exceto às vezes linha de pipa, né, em alguns lugares ocorre bastante, ou se o cliente vier a mexer, mas é muito mais difícil. O rádio você pode usar ele como redundância da fibra, né? Justamente porque ele não tem fios para romper, ele acaba se tornando uma redundância mais confiável, porque não depende ali de terceiros, vamos dizer, né? Enquanto que a fibra, o cabeamento que você passa na rua, qualquer terceiro pode vir bater um caminhão, pode passar um caminhão, romper um cabo, pode derrubar o poste, algum concorrente pode bater lá, esmagar o cabo, cortar por engano ou querendo mesmo cortar, enfim, existe N coisas que podem acontecer. Outra vantagem do rádio é que ele é mais flexível, então você pode mover os seus clientes, né? Então hoje, se você está com um cliente aqui, se ele cancelar, você pode tirar aquele equipamento e instalar em outro. Enquanto que na fibra, você vai montar a rede, já vai desenhar ela, já vai botar as caixas tudo certinho, não tem como você tirar. Se você tiver um lugar onde tem mais clientes e outro que você tem menos, você não tem como pegar aquela caixa dali e mover para outro lugar para atender, não. Já está montado, não tem o que fazer. E assim ocorre com todo mundo. Tem regiões que às vezes o cara fica com a caixa cheia e outras onde ele não tem quase nenhum cliente. E também você pode aumentar, né, como eu falei agora, a capacidade de cliente. Então, se você tiver mais clientes numa região, você pode pôr uma antena e atender mais clientes, né, e aumentando o seu POP. Enquanto que na fibra não, uma vez montado, você não tem como mexer ali. A outra vantagem do rádio que eu vejo é que você pode vender planos com ticket médio mais baixo. Então, você pode vender planos aí com uma velocidade menor, que o rádio permite entregar, e cobrar menos por isso. E aí você vai ainda ter um retorno de investimento mais rápido, por conta de que o investimento inicial no rádio é menor, enquanto que na fibra, para você montar toda uma rede, tem todo um custo que demora anos para ver um resultado, um retorno do investimento. E alguns equipamentos, alguns fabricantes, quer dizer, de equipamentos via rádio, né? Lembrando que não estou fazendo propaganda dessas empresas, são empresas que eu já usei, né? São empresas conhecidas aí do mercado, não sou responsável aí por venda de nenhum equipamento, de nenhum serviço, produto delas. Temos aí a mais conhecida, a que mais investe no rádio, que é o Bict. E ela tem aí equipamentos ponto a ponto em AC, por exemplo, o PowerBeam AC. Ela tem APs aí, a Access Point em AC, por exemplo, o Lightbeam AP GPS. E ela tem equipamentos para cliente também em AC, né? Como a gente viu, a tecnologia AC é a mais nova aí. Por exemplo, o Nanoloco AC. Ela possui gerência unificada totalmente na nuvem, esse é um grande diferencial dela. E a Bict tem um foco em Wi-Fi, se você perceber. Eles dominam hoje na linha de Wi-Fi empresarial, né, o Wi-Fi indoor para empresas, é o melhor equipamento, aí a linha Unify deles é o melhor equipamento que tem, e eles continuam investindo em Wi-Fi outdoor, então eles continuam fazendo lançamento de produtos via rádio constantemente, né. Já temos aí a Microtik, que eu considero aí a segunda melhor na questão de rádios, onde ela tem aí ponto a ponto em AC também, por exemplo, a LHG, ela tem AP em AC também, por exemplo, a Mantibox 15S, ela tem também cliente, né, o equipamento de cliente em AC, por exemplo, a SXT 5A, SA5AC. Ela tem aí um monitoramento que você pode fazer usando o DUD, não é uma gerência como a Bict, né, não se aproxima até, mas ele já tem uma ferramenta que você consegue visualizar no mapa toda a sua rede, né, exige um pouco mais de configuração, enfim, mas é melhor do que nada, né. Tem aí o foco da Microtik hoje é roteamento, então eles são mais fortes sem roteamento. E eles fazem lançamento de produtos via rádio ainda, também fazem lançamentos, porém é mais esporádico, né? Não é um lançamento constante como o da Bict. E por último, temos a Intelbras. A Intelbras,
Ela tem ponto a ponto somente em N, que é o Wi-Fi mais antigo aí, do AC, né? Wi-Fi 4. No modelo APC 5A20, tem AP em N também, por exemplo, o APC 5A90, e tem antenas de cliente em AC, na verdade em AC não, aqui veio errado. Clientes em N, por exemplo, o APC 5A15. A gerência dele é totalmente manual, ou seja, você tem que gerenciar um por um. Então você instala um cliente, todos os equipamentos você tem que gerenciar manualmente, entrar em um por um manualmente, você não tem um histórico ali, uma gerência unificada como o da Ubiquiti, e nem um monitoramento como o DUD. O foco da Intelbras, eles focaram em fibra, né? Então eles abandonou o rádio. Eu particularmente já não era muito fã do rádio deles, tem algumas pessoas que usam, e para o que elas usam, fala que roda legal. A nossa experiência aqui nunca foi muito satisfatória com o Wi-Fi da Intelbras. E eles pararam aí de lançar novos produtos via rádio, né, na parte de rádio há alguns anos já. Se você reparar, eles já não lançam mais nada em rádio, justamente porque eles focaram aí na fibra. Então, se você for iniciar o seu provedor via rádio, a Intelbras não vai ser uma boa escolha, porque você já vai entrar com uma tecnologia defasada em N, né, só tem equipamentos N, e o protocolo proprietário deles, a qualidade, enfim, né, o uso ali no dia a dia, muita gente reclama, eu mesmo não recomendo. Então, talvez não seja uma boa opção. A melhor opção hoje, na minha opinião, é a Ubiquiti, ok? Na linha de rádio, é a Ubiquiti aí que vai entregar as melhores condições e informações para o que você precisa. E quais as melhores práticas aí para você que trabalha no rádio, para você conseguir entregar e ter a melhor performance no rádio? Primeiro, micropops de até 2 km. Então, você deixar os seus pops bem pequenos, né, atendendo clientes aí, o ideal até é 1 km, 1,5 km, no máximo 2 km. Então você ter o cliente ali próximo do seu AP vai fazer com que você consiga entregar muito mais banda, evite muitos problemas. Claro que às vezes se for uma área rural, uma outra realidade, você pode aumentar essa distância, porém você vai sofrer com mais interferência e conseguir entregar menos banda. Você deve fazer uma instalação perfeita. É aqui que mora a maioria dos problemas no rádio. O pessoal instala de qualquer jeito, não fixa bem a torre, o cano, quer dizer, o suporte ali da antena. E aí qualquer ventinho, qualquer coisa que dá, ele já fica virando, já vamos dizer, desregula o sinal, fica oscilando o sinal, e isso daí é muito ruim. Porque um cliente ruim na sua torre, ele vai estragar todos os outros. Porque o seu AP, ele é cliente do seu cliente. Então, existe uma comunicação entre os dois ali. Se tiver um cliente com sinal ruim, ele vai ficar toda hora tendo que retransmitir para aquele cliente, ele vai atrapalhar toda a sua célula ali, o seu POP. Então, uma instalação perfeita é mais do que recomendado. Então, deixar o sinal excelente e o melhor CCQ possível aí, acima de 95%. Outra recomendação que eu faço é não misturar as marcas. Então, quando você mistura as marcas, né, muita gente usa o Microtik como AP e mistura equipamentos Microtik com equipamentos da Ubiquiti. Dessa forma, você está trabalhando com o protocolo proprietário de cada uma delas desativado. E esse protocolo é justamente o que faz com que você tenha o melhor aproveitamento do espectro possível, o melhor aproveitamento do canal. Então, é um erro fazer isso porque você diminui bem a capacidade da sua rede. É como se você trabalhasse lá no Wi-Fi de antigamente, né? Um Wi-Fi onde não tem as tecnologias embarcadas, né? Um Wi-Fi multimarcas aí. Para a área externa, não faz sentido nenhum você fazer isso, porque você vai perder significativamente o desempenho da sua rede como um todo. Você também deve fazer um monitoramento constante do sinal do cliente, então sempre está verificando ali o sinal do cliente. Por isso que é ideal algum software que consiga identificar facilmente para você, mostra para você todos os sinais dos clientes. O Ubiquiti é um deles, a Microtik tem algumas integrações com alguns softwares de terceiro que faziam isso. Hoje em dia, por conta de diminuição do rádio, alguns já não fazem mais, mas tem alguns que fazem ainda. E a Intelbras, como a gente viu, não tem nada nesse sentido. Você tem que estar sempre monitorando o sinal dos seus clientes. Se tiver algum cliente com sinal ruim, você tem que acionar já, abrir um chamado, mandar alguém lá para poder resolver. Porque, como eu falei, se tiver um cliente com sinal ruim, ele vai estragar todos os outros daquela célula. Outra recomendação é usar fontes originais dos equipamentos e no breaks. Por que fontes originais? Tem gente que usa fonte paralela ou usa aquelas fontes no break, onde você substitui a fonte original do equipamento por esse tipo de fonte no break, mas a fonte é uma coisa essencial do funcionamento de qualquer equipamento. E se essa fonte que você usa não estiver mandando a tensão correta, tiver com algum problema, essa oscilação na energia, ele vai fazer com que o equipamento trave ou não atinja o desempenho máximo. Então aqui a gente sempre utilizou as fontes originais, utilizamos no breaks comuns aí, onde com isso a gente nunca teve problema com relação
a fontes, né? Eu vejo muita gente às vezes reclamando, o equipamento tá travando, aí vai ver é o tipo de fonte que ele utiliza. Você também deve fazer um monitoramento constante dos canais. Isso aqui é uma das coisas principais, né? O canal aí é um recurso, como ele está livre, está no ar aí para todos utilizarem, né? Enviarem seu sinal. Todos podem acabar pegando a mesma estrada, o mesmo canal, e assim é o que ocorre a poluição ou a interferência. Então você tem que estar sempre monitorando para saber se aquele canal que você está utilizando é o melhor canal para a sua rede. E a Albit é a única que tem um rádio dedicado para isso lá no AP. Então o AP já vem com um rádio extra, onde ele fica monitorando em tempo real o uso dos canais e mostra para você visualmente, de uma forma muito mais fácil, qual canal vai ser o melhor canal para você. Ok? Então isso é muito importante. Se a marca que você trabalhar não tiver esse tipo de recurso, né, por exemplo, MikroTik ou Intelbras, você vai ter que fazer um scanner, vai ter que buscar outras formas de ver qual canal que está livre ali. Você também deve fazer um planejamento dos canais e também um distanciamento entre uma antena e outra na sua torre, para que você evite, né, para que você não cause auto-interferência em você mesmo. Faço muita serviço em clientes onde ele utiliza, às vezes, o mesmo canal, está sobrepondo de um canal para o outro na sua própria torre, ou seja, ele mesmo está causando uma interferência no seu próprio POP. Então tem que ter muito cuidado, tem que fazer um planejamento muito legal nessa parte aqui. Você também deve conhecer a capacidade total do seu POP e vender planos em cima dessa capacidade, né, para você não estourar essa capacidade. Ou seja, como é que você vai descobrir a capacidade total do seu POP? Existem várias formas, né? Uma delas é testando em vários horários, inclusive, porque de acordo com o horário, por que às vezes o pessoal fala, de dia minha rede é perfeita, de noite fica muito ruim, os clientes reclamam, porque de dia, vamos dizer normalmente, né? Agora na pandemia mudou um pouco, mas normalmente as pessoas estão trabalhando, não estão usando, e à noite todo mundo está usando, não só os seus clientes, como os clientes de outros provedores via rádio, e como os canais aí são liberados, como eu falei, né? Estão aí no ar, às vezes tem alguém usando o mesmo canal, e aquela estrada está ocupada por você e por outros, e aí o gargalo ali na rede ocorre. Então você tem que testar, então você pode fazer isso liberando, por exemplo, a velocidade de todos os clientes para ver quanto que vai atingir cada cliente, né, qual vai ser a capacidade máxima de cada célula sua, de cada AP seu. E também você pode testar instalando aí um cliente de teste, por exemplo, né, se for uma rede nova, você instala um cliente de teste e faz vários testes lá com ele, de banda, durante o dia. Essa é uma outra forma. E aí você verificando a capacidade total, por exemplo, cada AP meu consegue entregar, sei lá, 30 megas, 50 megas, 100 megas. Então você sabe ali o limite que você tem de capacidade e aí você vai vender os planos em cima disso, né, para não estourar essa capacidade e sempre deixar uma folga, obviamente, porque vão ocorrer oscilações. Bom, e vendo tudo isso, você deve se perguntar, né, devo parar de investir no rádio? E aí eu sempre falo, né, simplesmente depende. Depende do público que você quer atender. Então, por exemplo, você tem um público que não exige um ping baixo, né, porque no rádio você pode ter uma latência mais alta, por conta de oscilações que podem ocorrer, por exemplo, mas que para a maioria das pessoas não vai atrapalhar, exceto, por exemplo, se for um público gamer, aí ele já pode vir a reclamar. Não que não dê para um público gamer jogar, mas se você tiver público gamer, você já vai, se esse for o seu foco, você já vai ter que levar outras coisas em consideração na montagem do seu provedor. Então o público que você quer atender vai determinar se o rádio vai ser uma boa opção para você ou não. Se o seu público exige uma alta capacidade de banda, por exemplo, é um público que tem, sei lá, o cara tem 5 Smart TV na casa dele, tudo 4K, né? O filho joga, o outro Netflix, o outro streaming, enfim, ele vai consumir uma banda constante, talvez o rádio não seja o ideal. Então você tem que analisar tudo isso. Você também deve verificar os concorrentes que você tem na região, né? Não só para querer brigar com eles, nem adianta querer fazer isso, principalmente se forem na fibra, né? Então, tem um provedor lá entregando 300 MB, 500 MB, aí você vai, chega no rádio e fala, vou entregar 100 megas no rádio. Não adianta você querer brigar na velocidade, você tem que brigar em outras coisas, tem que concorrer com ele no que, principalmente, ele não é bom. Hoje a gente sabe que a maioria dos clientes não precisam mais de 30 MB de banda. 30 megas ou menos é mais que o suficiente para ele fazer tudo o que ele precisa. Mas aí cai a questão de marketing, né? Enfim, na fibra o pessoal entrega tudo isso porque a pessoa acaba não utilizando, né? Então, você deve ver aí como estão os seus concorrentes para determinar certinho se você vai trabalhar no rádio ou não. Você também deve ver... tem mais um detalhe sobre os concorrentes. Se tem já vários concorrentes na fibra, no bairro que você atende,
Imagina assim, como eu comentei aqui, a fibra ela exige um investimento muito alto, né? Então você vai montar a rede, vai fazer tudo. Se já tem vários concorrentes, a tendência é que cada um deles já tenha menos clientes do que eles gostariam. E se você for mais um para passar a fibra, você vai acabar pegando alguns clientes deles, mas você também vai ter poucos, porque o cliente tem muita opção, ele não vai optar. Então, às vezes, ter muitos concorrentes na região, às vezes pode ser um cenário ideal para você trabalhar com rádio, porque no rádio não, se você tiver poucos clientes ali, você não vai ter é, como se diz, um prejuízo ali diferente na fibra. Se você montar toda uma infra e não tiver a capacidade esperada de cliente, você vai ter um prejuízo, porque o investimento inicial é alto. Você também deve ver aí a velocidade que você quer entregar e que você pode entregar, né? Ou seja, ver que planos que você vai vender e se você consegue entregar aquela velocidade no rádio. Então, às vezes você quer vender 300 mega, no rádio já não vai dar. Você quer vender planos médios de 100 mega, no rádio já não vai dar. Hoje, como a gente viu aí, 30, no máximo 50 mega, até dá para você entregar. Um ou outro cliente que você tiver de 100 mega, beleza, dá para fazer. Mas a gente sempre tem aquele plano médio, né? O ticket médio, o plano que mais sai, o plano que os clientes mais assinam. No rádio, hoje, fica na casa de 30 mega. Você também deve ver a sua capacidade financeira, ou seja, para começar no rádio, exige menos investimento. Para começar na fibra, exige muito mais investimento. Então você tem que avaliar a sua questão financeira para também determinar a tecnologia que você vai entrar aí. Também depende da capacidade técnica da sua equipe. Ou seja, se você for trabalhar na fibra, ou se você for começar a trabalhar na fibra, né, você vai ter que treinar toda a sua equipe para trabalhar com a fibra, que é totalmente diferente do rádio, né? Diferente em qual sentido? Ela é mais sensível, né? O cabo muito mais sensível, então tem que ter todo um treinamento ali para poder trabalhar com a fibra. Também depende aí se você vai investir em treinamentos, por exemplo, você vai ter aí um know-how, né? Se você já tem uma experiência com fibra, também vai te ajudar a iniciar com fibra, né? Já no rádio exige um conhecimento, vamos dizer, menor, o que é o primordial é uma instalação bem feita, né? Enfim, depende aí do caminho que você quer seguir, aí você deve avaliar todos esses pontos e ver, às vezes você já tem uma rede de rádio, aí você vê se você deve parar ou não de investir nela, né? Se você deve partir para a fibra ou se você deve continuar investindo no rádio, né? Tá saindo aí o Wi-Fi 6E agora, conforme a gente viu, vai dar um up legal. Enfim, você tem que avaliar, beleza? E por último, quero fazer um convite para vocês aí. Vamos ter agora lá no meu canal Monte Seu Provedor de Internet, MSPI, o mês do rádio, onde a gente vai falar sobre rádio. Então eu vou passar cada semana lá vários detalhes para vocês sobre as tecnologias do rádio, para vocês entenderem cada uma delas. Então vamos ter uma semana que eu vou falar sobre o Wi-Fi 4, que é o Wi-Fi N aí, o Wi-Fi 5, que é o Wi-Fi AC, e o Wi-Fi 6, que é o Wi-Fi AX, e também o Wi-Fi 6E. E vamos fazer alguns custos do rádio para vocês que têm intenção de investir no rádio. Muita gente me pergunta, quanto que eu gasto para montar um provedor via rádio? Então vamos fazer algum levantamento de alguns custos para vocês terem ideias, beleza? Então a gente vai ter essa semana lá. Se inscrevam no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Essa semana, esse mês do rádio aí começa na primeira semana agora de setembro de 2020. E o link para a descrição do canal, ou melhor, o link para o canal está aqui na descrição. Beleza? Então entrem lá, se inscrevam para não estar perdendo nada. E é isso. Você que trabalha no rádio, não desanime, continue investindo no rádio. Eu particularmente gosto muito do rádio, né? Sou super fã do rádio. Acho que a tecnologia tem os seus diferenciais, tem o seu mercado, tem o seu público-alvo, né? Tem ali várias vantagens ainda em se trabalhar com o rádio e trabalhando corretamente, você vai conseguir chegar muito mais longe do que até provedores que trabalham na fibra aí. Beleza? Sempre pense na qualidade e no atendimento do cliente. Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Até mais.